Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Governador Eduardo Leite anuncia novo plano de distanciamento social. Medidas começam a valer em maio. Os feminicídios disparam em meio à pandemia no estado. Reportagem especial repercute a situação que assusta as mulheres. Homenagem internacional. Profissionais de saúde de Porto Alegre ganham destaque durante live de estrelas famosas do planeta. Polícia Rodoviária Federal agora tem carro de luxo. Veículo apreendido de bandidos vira nova arma para controlar as estradas. Veja como é o carro adaptado para a polícia. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço, que vai até 1 da tarde. Já está no ar. Muito bem, 11 horas e 36 minutos. Agora há pouco, por volta de 10 da manhã, o governador Eduardo Leite anunciou um novo programa para a abertura de alguns setores aqui da economia do Rio Grande do Sul em meio à pandemia do coronavírus. Daqui a pouco, durante o SBT Rio Grande, que vai até 1 da tarde, nós vamos detalhar, até porque é um planejamento que vai ser feito junto com a sociedade, com instituições, com prefeituras, vai ser pontual, vai ser por regiões. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes. O que eu quero falar agora é sobre um trabalho feito aqui em Porto Alegre, um trabalho feito com muita alegria, com muita dedicação, né? O colega Rafael Cavalheiro, ele está fazendo um turismo aqui por Porto Alegre e pela região metropolitana, mostrando ações muito legais de pessoas voluntárias que estão fazendo a diferença durante esta pandemia do coronavírus. E hoje é a vez da gente ir até a Restinga com o Fala Comunidade. Você já imaginou como seria passar a quarentena sem internet e sem ligação? Seria difícil, né? Mas não para pelo menos 416 moradores aqui no condomínio na Restinga. E nós queremos saber o que um grupo de artistas aqui da comunidade Ana Paula está fazendo para melhorar o tempo com criatividade. Eu sou o Anderson, prof de dança, e uma das formas que eu encontrei de levar um pouco de alegria para as pessoas é estar na minha própria comunidade, no caso aqui na Restinga, levando um pouco da dança junto com a galera. Cara, assim, é importante a gente pensar no outro, entendeu? Como ser humano. Então, pô, se a comunidade está precisando, vamos fazer um pouquinho, animar um pouco o pessoal, já que a gente trabalha com isso, com o som. O outro canta, o outro é música. E eu sou da comunidade aqui do condomínio Ana Paula, então estou muito feliz mesmo de participar. E acho que logo vai passar essa fase turbulenta que a gente está passando na pandemia. E a gente vai estar muito feliz logo após. Esse foi um jeito também que a gente arranjou de trazer aí alegria pro pessoal, curtir uma música, curtir um samba, curtir o pessoal aí se apresentando aí, pra gente poder ter mais um, como é que eu vou explicar assim, uma alegria, né? A chuva só vem quando tem que molhar. É muito bom o pessoal participar, se reunir assim de longe, mas de perto, como diz o outro, né? Pelo menos passa o tempo, né? E é muito bom, a gente tem que se cuidar, né, gente? Foi bem interessante, bem legal. No condomínio Ana Paula, no Fala Comunidade, é só felicidade, é só felicidade, é só felicidade. Olha, galera! Olé! Que legal, que legal, que legal. O pessoal da Ana Paula lá na Restinga. Obrigado pela audiência, pela companhia. Bacana o trabalho aí do Rafael Cavalheiro. Gente, olha só, a gente tem mostrado, né, para vocês, em meio a essa pandemia, boas notícias, né? Principalmente, né, aquela esperança, aquela vibração forte dos pacientes que estão curados, né, da Covid-19. E a gente vai conversar agora com a Gabi Lerina, porque a gente tem outras imagens, né, Gabi, de pessoas saindo, né, se curando, enfim. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, André. A gente adora mostrar, que a gente já falou ontem, né? Mais emoção, muita emoção agora. E olha, uma emoção diferente, porque essa pessoa que está saindo, esse paciente, se chama Antônio Carlos Júnior. Ele ficou 18 dias internado, André, e ele é técnico de enfermagem no Divina Providência e também no Hospital Vila Nova. Então, olha, a equipe ficou muito emocionada de estar aí
comemorando, vibrando com a alta de um colega. Muita emoção ali, a gente viu ele descendo de cadeira de rodas. Depois, antes, no vídeo anterior, ele aparece abraçando, fazendo um discurso, abraçando também. Um grande abraço afetuoso nos parentes que estavam aguardando. Ele ficou 18 dias, então, internado no Divina Providência e a gente está aqui torcendo por ele para que ele fique restabelecido. E toda vez que a gente tiver essas informações e essas curas, nós vamos estar aqui passando para todo mundo, porque, como a gente já falou ontem, né, André, isso nos traz um sopro de esperança. Que coisa boa. A recuperação ela é importante. A gente sempre diz, né, Gabi? O pessoal se assusta muito e de fato exige preocupação, mas é uma doença que surgiu de maneira muito rápida. Eu estava até lendo há pouco no boletim epidemiológico aqui anunciado, emitido, né, pelo Ministério da Saúde, e ali conta toda a história da Covid, né, do coronavírus. Foi no dia 9 de janeiro que foi descoberto, então, que era um vírus gripal. Até então foi em dezembro que começaram a surgir os primeiros casos. E vejam só, a gente está em dia 21 de abril, como isso evoluiu muito rápido. É uma doença desconhecida ainda, ou pouco conhecida da gente, né? Aos poucos a gente vai conhecendo. O principal, não tem um remédio, né, específico e nem a vacina. Então, por isso, sempre é uma vitória muito grande das pessoas que conseguem se recuperar. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse plano do governo do estado para diminuir as restrições a partir de maio e pelo menos 350 vidas, Gabi Lerina, foram preservadas com estas ações que nós tivemos aí de ficar dentro de casa, de se cuidar, o distanciamento social, a higienização das mãos e por aí vai. Ou seja, vai ter esse relaxamento, mas a gente não pode se descuidar. Isso mesmo. E nesse caso aqui específico que a gente está falando do Antônio Carlos, é mais emocionante ainda, André, porque ele é técnico de enfermagem. Então, ou seja, ele estava à frente, está na linha de frente, atendendo aqueles pacientes que chegavam lá com os casos de Covid. Então, um grande abraço para ele, a gente está torcendo por ele e por todo mundo. É verdade. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nos números da Covid aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem a atualização de ontem, até ontem às 18 horas. Ao todo, 904 casos confirmados, 27 mortes em 98 municípios do Rio Grande do Sul. A gente vê aqui a distribuição. Porto Alegre com 390 casos, 10 óbitos, Caxias do Sul com 44. Eu vou até as 10 primeiras cidades aqui. Passo Fundo com 43, Bagé com 29 casos, Lajeado com 26, Novo Hamburgo também 26, Marau, que é uma pequena cidade no norte com muitos casos, 22. Vejam que a incidência por 100 mil chega a 54, chega a estar em vermelho ali. São Leopoldo, no Vale dos Sinos, com 21 casos e uma morte. Canoas com 19 e Santa Maria em 10º lugar com 18 vítimas, casos confirmados do Covid-19. Bom, o governador, como eu disse agora há pouco, né, falou sobre as novas medidas que devem entrar em vigor a partir de maio. Ele detalhou hoje de manhã, o governador, como é que vai funcionar o novo distanciamento social controlado. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com o colega Glauco Paza, que essa semana está em home office, trabalhando em casa. Ele que acompanhou a entrevista coletiva do governador e vai comentar com a gente outras informações, não é mesmo? Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, acabou há pouco a live, né, a manifestação via rede social do governador Eduardo Leite, com aquele assunto que todo mundo estava esperando, pelo menos por curiosidade, né, até porque existe uma pressão muito grande em relação à abertura do comércio, e o governador traçou aí as metas, os próximos objetivos, disso que você estava falando aí, o distanciamento controlado. Qual é o objetivo, André? É permitir a retomada econômica parcialmente, mesmo que parcialmente, e atendendo às regras que protejam o indivíduo, a saúde, as vidas, né? Bom, eu quero destacar algumas coisas aqui, André, que foram também faladas através de rede social pelo próprio governador nessa live. Por exemplo, ele disse que o distanciamento, o isolamento já salvou cerca de 300 vidas. E aí, você vê na tela os principais itens dessa manifestação do governador. O que vai ser feito a partir de agora? Criação de bandeiras verde, amarela e vermelha, de acordo com o local, de acordo com a região, de acordo com a situação, para destacar se o risco é grande em relação ao Covid-19, se é médio ou se é baixo. Daí a criação das bandeiras. Como é que é feita a equação para calcular isso? É nível de transmissão
transmissão, o potencial de transmissão da Covid-19 e, de outro lado, a capacidade do sistema de saúde. Não adianta ter um nível médio e a capacidade do sistema de saúde, de UTIs, de leitos, enfim, ser baixa. Então, tem que ter para avaliar se a bandeira vai ser verde, amarela ou vermelha em determinada região. O Estado vai ser dividido em 7 regiões de saúde. Não é aquela divisão política, geográfica, é de acordo com algumas regras no que diz respeito à saúde. São 7 regiões em que o Estado vai ser dividido e os setores vão ser avaliados individualmente. O que quer dizer isso, André? O setor, por exemplo, de eventos não pode ter o mesmo tratamento do setor de construção civil, por exemplo. Porque eventos, presume-se que aconteçam aglomerações, o que significa um alto risco no que diz respeito ao Covid-19. Construção civil, não. Pode ser tomada alguma decisão em relação a funcionamento em que não haja acúmulo de pessoas. E todas as regras de saúde vão ter que ser seguidas. O que o governador quer é o seguinte, que as pessoas, as entidades, as instituições mandem as suas opiniões, seus projetos, até o começo, até o fim da semana, para que no começo de maio entre em vigor já o chamado distanciamento controlado. Isso é bem importante, que haja a colaboração dos mais variados setores para que então o Estado possa ter acesso à retomada econômica nos seus diversos níveis, mas respeitando sempre a saúde. Uma coisa muito importante, André, não sei se você acompanhou aí, mas que me chamou muito a atenção. O governador disse o seguinte: junho é o momento mais difícil em relação à Covid-19 e julho é o momento mais crítico. E por que isso? Porque a OMS realmente, mais uma vez, deixou claro, não é o momento de afrouxar. Ou seja, não pode ter aquela sensação de que os números estão controlados, vamos sair para a rua, vamos tirar a máscara. Não. Os números ainda são muito preocupantes. O Rio Grande do Sul foi destacado como exemplo positivo, até pela questão do isolamento que eu falei antes, mas em outros estados do próprio Brasil, a situação já era calamidade. E nós temos que cuidar para que isso não chegue até o Rio Grande do Sul, né, André? A gente consegue ali na imagem, a gente vai durante a semana ter mais detalhadamente também, né, Glauco? Essas regiões aí. Porque, como tu falasse bem, quer dizer, o Rio Grande do Sul ele foi dividido em setores econômicos e, claro, tudo isso pode ser modificado durante a semana porque a partir de agora vão ser recebidas sugestões, né? Mas, em princípio, é essa divisão e a partir daí, então, o cálculo ele é bem simples. É o número de infectados e o número de leitos disponíveis, né? Então, a partir disso é que vai ser feito, digamos assim, o relaxamento. Agora, Glauco, uma coisa que eu acho que é importante chamar a atenção. Além disso, de julho, né? Junho e julho serem os períodos críticos, porque até então o próprio governador disse, a gente não conhecia o vírus nem o comportamento dele aqui no Rio Grande do Sul. Passou aí mais de um mês, já se tem, né, uma ideia de como ele se comporta. E esse número eu achei bem importante, a gente saber que junho e julho vão ser meses extremamente importantes, até porque pega o nosso inverno aqui. E é isso, né, Glauco? E eu peço para tu reforçar. Não podemos afrouxar as atitudes, né, as restrições, aquelas básicas que nós temos. Boa parte da população do Rio Grande do Sul compreendeu a necessidade do distanciamento, de tu falar mais baixo, próximo a outra pessoa, se tu não estiver usando máscara. Pequenas ações que vão necessitar que a gente continue por um bom tempo. O vírus, ele não vai embora logo. Ele vai continuar circulando por alguns meses ainda. E por isso a importância, né? Ele não vai embora por decreto, ele vai continuar por aqui. Mas o nosso comportamento ele deve continuar deve continuar sendo o mesmo. Exatamente. E duas fontes, digamos assim, servem de indicação para essa tomada de decisão. Quais são elas? As informações repassadas pelas próprias secretarias municipais de saúde, pelos hospitais, por isso o governo do estado frisa tanto que os hospitais têm que abastecer os dados da Secretaria Estadual de Saúde em relação à ocupação de leitos, à incidência de casos positivos. E a outra é o estudo feito pela Universidade Federal de Pelotas, o estudo populacional que já dá uma luz, que dá uma indicação de como é a progressão, a possibilidade de progressão da Covid-19. O que eu quero dizer com isso, André? Tudo está sendo feito com base em estudos, com dados técnicos. Não é aquela coisa assim, a
a pressão pegou muito forte agora, então nós vamos ter que abrir. Não, não é assim. Inclusive, ontem estava sendo abordada a diferença de tratamento do Rio Grande do Sul em relação a São Paulo. São Paulo, de uma forma geral, restringiu as atividades. O Rio Grande do Sul não, como já deu para ver. Alguns municípios abriram parte do comércio. Glauco. Por quê? Porque o estudo está apontando dados diferentes, pois não? Pois é. Sobre isso, agora faltando 10 minutos para o meio-dia, eu quero chamar a atenção de todos e a tua, Glauco. Porque tu falasse agora nessa pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, o coordenador desta pesquisa, né, que mede a propagação do coronavírus no Rio Grande do Sul e também no Brasil, ele falou a respeito dessa flexibilização das medidas de distanciamento social. Olhem só a opinião deste cientista, deste especialista. Esse assunto do distanciamento social tem sido tratado muitas vezes em base em critérios equivocados. Às vezes ele tem sido tratado com base em critérios ideológicos, que obviamente nesse momento não deveriam ser prioritários. Às vezes ele tem sido tratado com um caráter mais político, mas ele tem que ser debatido sob o ponto de vista científico. E um erro muito comum em epidemias é, quando as medidas que estão sendo tomadas estão dando certo, a população ou os gestores acham que a doença é menos grave do que ela parecia ser. Não, ela não é menos grave do que ela parecia ser. O que aconteceu é que as medidas tomadas foram corretas. E aí, se houver relaxamento dessas medidas, aí sim a doença vai evoluir na velocidade, na intensidade que se propagava antes. Então, os resultados da nossa pesquisa aqui no Rio Grande do Sul absolutamente não sugerem que é o momento de relaxar as medidas de distanciamento social. Então, o que ele deixa claro? Ele que é a pessoa que coordena essa pesquisa, porque apenas, Glauco, pelas projeções, de fato tem uma contradição, né? Do que diz o pesquisador e o que mostra, a partir de agora, o governo do Estado. É claro que a questão econômica ela tem a ver com isso. Bom, a gente entra numa outra discussão. Mas o que acontece? A pesquisa de Pelotas, eles identificaram que cerca de 5 mil gaúchos já tiveram a Covid-19. Só que 5 mil num universo de 11 milhões de habitantes é 0,0 alguma coisa. Isso é muito pouco. Então, essa é a preocupação e o pedido que a gente faz, né, Glauco? Que as pessoas, mesmo com este relaxamento, elas mantenham aquelas regras básicas de distanciamento. Olha, o que a gente vê na rua, assim, é de pegar e chamar a pessoa e dizer, meu amigo, para que tu tá perto um do outro? Ontem eu vi uma pessoa espirrando no meio das outras. Eu estava de carro, eu vi e me chamou a atenção. Então, assim, isso não pode acontecer, Glauco, senão a gente vai ter uma elevação do número de casos e é isto que a gente tem que... Não pode acontecer, não é nem evitar, não pode acontecer. E até o próprio uso da máscara. A gente reforça aqui que não era um pré-requisito anteriormente, mas que depois é uma coisa bastante ponderada pelos órgãos de saúde. Use a máscara. Sabe que eu até me incomodo um pouco com o uso da máscara, André. Porque eu não estou acostumado, a gente não está acostumado no dia a dia, né? Mas é tudo, como eu falei antes, questão de costume, de adaptação, porque é uma necessidade. Agora, tem uma outra questão envolvendo o caráter econômico, que é consequência da Covid-19. A Caixa Federal, por exemplo, André, está reabrindo a possibilidade das pessoas solicitarem aquele auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Por que isso? Porque vários pedidos ou ficaram no limbo, ou tiveram o seu resultado negativo, ou informação as pessoas têm dúvida, será que realmente eu encaminhei exatamente informações erradas? E aí a Caixa está permitindo que a pessoa acesse o site, acesse o aplicativo. E uma das principais questões aqui que podem ter originado o resultado negativo. A marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro. É um caso. Falta de inserção da informação de sexo. Quer dizer, pequenos erros, porque tudo é digitalizado. Exato, e é tudo encaminhado por um sistema que faz a análise. Inserção incorreta de dados de membro da família, CPF. Então as pessoas têm que ficar atentas e tentar novamente. A partir de hoje vai ser permitido essa consulta através
do site e também do aplicativo, para quem sabe aí ter um resultado positivo. As pessoas podem tentar novamente, André. Eles estão cruzando muitas informações. 25 milhões. Eles estão cruzando 25 milhões de pessoas podem. Eles estão cruzando muitas informações e nesse cruzamento tem informações que estão ficando de lado. Por exemplo, o sexo, às vezes marca-se errado, né? E aí ele é rejeitado. Então, essa possibilidade que a Caixa Federal abre a partir de hoje. Obrigado, Glauco Paz. A gente que tem falado, né, Glauco, aí sobre o distanciamento social. E sabe que esses são termos, Glauco, essa própria medida, esse distanciamento social controlado, distanciamento social amplo, isso são orientações da Organização Mundial da Saúde. E, inclusive, esse distanciamento, né, que a gente chama de distanciamento social, não isolamento social. Agora, como é que o porto-alegrense está se comportando nesse dia 21 de abril, nesse dia de feriado? A gente vai ao vivo até a Orla para conversar com o Lucas Abate. Cadê a imagem ao vivo do Lucas aqui? E parece que está movimentado por aí, hein, Lucas? Bom dia. Pois é, André, bom dia a ti, bom dia a todos os espectadores do SBT Rio Grande. A gente está falando aqui da Orla do Guaíba, um dia muito bonito, céu limpo, nada de nuvens, temperatura agradável, pouco vento, um dia que naturalmente já iria atrair bastante gente à Orla do Guaíba. Só que é feriado também, André, e atraiu mais gente ainda, mesmo em tempos de isolamento. A gente consegue ver aqui, ó, nessa parte mais aberta, tem algumas pessoas caminhando até um pouco mais distantes uma das outras, tomando seu chimarrão, mas se a gente olhar para o outro lado, André, para o lado da ciclovia, da calçada, onde as pessoas caminham, aí sim a gente vê que tem uma aglomeração um pouco maior. Vou pedir para o Caco vai mostrar aqui, ó. Se a gente olhar lá na frente, mais à frente, é aquela parte da Avenida Beira-Rio que está fechada, que a Prefeitura fecha para a circulação de pedestres, de ciclistas. Então, naquele ponto, tem uma aglomeração um pouco maior nessa manhã. Tu sabes, o Lucas, eu estava recordando aqui, o ex-ministro, o Mandetta, sempre falava muito, e o próprio secretário de Saúde aqui de Porto Alegre, né? Tu tomar um ar, tu sair um pouco de casa, tu respirar, tu dar uma caminhada, ele até faz bem emocionalmente. Agora, com todas as regras, né, que manda o momento. Então, o que a gente vê nessa cena aí? Pessoas correndo numa corrida. Tu pode, né, com o suor, a boca aberta, tu pode contaminar pessoas a pelo menos 20 metros de distância. Vocês acreditam nisso? Pois é. Então, esta é a preocupação, gente. É por isso se evitar a aglomeração. Né? As pessoas, quem sabe, evitarem um pouco a orla e em outros locais, né, que não são tão explorados, para evitar justamente isso, Lucas. Ei, Lucas, me ouve? Oi, André. A movimentação é muito grande, né? A movimentação ela é grande, a gente compreende, as pessoas querem sair de casa, mas tem que ter o cuidado básico, gente, senão a gente não vai conseguir atingir os números que a gente precisa, né? O movimento é grande, isso O próprio secretário, que era do... O próprio secretário João Gabardo dos Reis, que trabalhava no Ministério da Saúde junto com o Mandetta, ele é ultramaratonista, André, e ele mesmo correu, foi visto fazendo algumas caminhadas, seguindo essas orientações aí de distanciamento. Mas o que a gente vê aqui na Orla é que não tem tanto esse respeito. A gente vê, às vezes, as pessoas vêm em grupos, tem mesmo essa situação de que o vírus pode ser espalhado por até 20 metros, então se tem essa preocupação, porque aqui na Orla do Guaíba, de fato, as pessoas não estão cumprindo. E pouquíssimas, para dizer raríssimas, pessoas usando máscara. Pois é. E aí, por isso que disse, né, o pesquisador, esse relaxamento das regras não significa que o vírus ele foi embora. O vírus está aí no meio. É a gente que tem que saber lidar melhor, né, com ele para evitar o contágio. Daqui a pouco o Lucas Abate volta com outras informações. Agora, 11 horas e 59 minutos. Desde 2018, o CREMERS está mais ágil e moderno, está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, capacitação e representatividade. Hoje, oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam o seu dia a dia, né, com os serviços online e tem mais tempo para outras atividades. Enfim, é uma série de chamadas novas entregas, né, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e também defende a ética com respeito à autonomia dos médicos. Porque, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina
humana e a saúde de qualidade. Cremers, em ação pela saúde. Muito bem, agora são 12:00 em ponto. Eu quero falar sobre a violência contra as mulheres. 26 feminicídios aconteceram aqui no Rio Grande do Sul no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 15 casos, ou seja, 15 e agora 26. Durante a pandemia, é importante ficar atento, pois o isolamento ele piora o risco da violência doméstica. Por isso, as mulheres devem continuar procurando ajuda. Agora, as formas de buscar esta ajuda, elas estão mais acessíveis. Os detalhes na reportagem. A advogada Maria Elizabeth Pereira, de 65 anos, foi uma das vítimas de feminicídio no estado durante o período de isolamento social. Na última sexta-feira, a presidente da Agergues foi assassinada pelo companheiro, um PM da reserva. Ao menos outras 26 mulheres também foram mortas por questões de gênero somente neste ano. A gente sabe que, pelo próprio histórico da violência, pelo próprio ciclo da violência doméstica e familiar, as mulheres, via de regra, já são as pessoas que mais têm dificuldade de denunciar. Um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que 43% dos casos de agressões contra mulheres acontecem dentro de casa. Para esta psicóloga, as mulheres ficam mais vulneráveis em períodos de isolamento. O homem, nessa nossa sociedade ainda patriarcal, ele então fica isolado, não podendo trabalhar, e com isso o sustento que deveria vir não está vindo, e aí então ele fica mais ansioso, mais deprimido, pode ingerir álcool, drogas, e com isso a violência se torna, então, ainda maior. Nesse caso, pessoas próximas devem estar atentas aos sinais de violência. Um vizinho que está presenciando uma situação de violência, ele deve acionar o 190. Não é um canal de disque denúncia, porque a gente precisa cessar essa violência. E o atendimento de ocorrência é feito pela Brigada Militar. Ao mesmo tempo, os casos notificados oficialmente despencaram. Os registros de ameaça caíram 26% entre janeiro e março. Já os pedidos de medidas protetivas caíram pela metade. Aproximadamente 50% de pedidos de medidas é que está chegando até o Poder Judiciário. E isso não necessariamente quer dizer que reduziu a violência da mulher. Como forma de mostrar apoio a estas mulheres, o Tribunal de Justiça criou uma campanha. Cartazes como esse, que mostram como identificar um relacionamento abusivo e como pedir ajuda, foram espalhados por uma rede de farmácias em 850 lojas do estado. Essas mulheres, elas acabam sofrendo essa violência dentro de casa e elas necessitam de um apoio psicológico para auxiliá-las nesse combate. O Brasil ocupa o 5º lugar em mortes violentas de mulheres no mundo. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Data Senado, o percentual de mulheres agredidas por ex-companheiros subiu de 13% para 37% entre 2011 e 2019. Ficando isolada, não podendo ir até aos familiares para pedir ajuda, e aí o risco, então, é maior. Essa casa que era considerada o lar, passa a ser muito letal para ela. Todas as mulheres que precisem denunciar a violência, que precisem do Poder Judiciário, que elas consigam ter esse acesso e a proteção, que nós não podemos perder mais mulheres para a violência doméstica. Pois é, e além da vítima procurar ajuda, é importantíssimo que cada um faça o seu papel, ajudando a denunciar. Aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, esquece. Até porque essas brigas, elas começam assim, em pequenas discussões, e elas vão crescendo, e a gente sabe como é que elas acabam. As vítimas podem ligar para o número 180, que é atendimento à mulher. Tem outro canal de comunicação no próprio site da Delegacia Online, delegaciaonline.rs.gov.br. E a gente tem também o WhatsApp da Polícia Civil. Esse número ele é muito importante porque as mulheres podem, de maneira silenciosa, fazer a denúncia.
Está aqui o número, 519-8444-0606 e tem o 190 também. E a partir da semana que vem, a Polícia Civil vai disponibilizar, não é mesmo, Gabi Lerina, que as mulheres possam fazer a solicitação de proteção pela Lei Maria da Penha, né? Também é uma facilidade que a Polícia Civil vai proporcionar a partir da semana que vem ou a partir dessa semana mesmo agora, né, Gabi? Pois é, André, e sabe, eu como mulher, né, acabo vendo todos esses casos, já fiz muitas reportagens sobre feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e eu me lembro bem de uma história, André, que me chocou muito em 2018, que eu acompanhei muito de perto, foi o caso da Michele Pires, uma mulher que tinha um relacionamento, ela acabou separando desse companheiro, esse companheiro não aceitava essa separação, começou a ameaçar essa mulher não deu bola, achava que aquelas ameaças de morte não iriam se concretizar. A mãe dela ligou lá para a delegacia da Tatiana Bastos, fez uma denúncia. Essa mulher foi chamada pela manhã para conversar com a psicóloga, com a rede de apoio lá da Delegacia da Mulher aqui em Porto Alegre. E a delegada tentou conversar com ela, várias policiais tentaram conversar com ela, pedindo para que ela fizesse uma medida protetiva. Essa mulher se recusou a fazer essa medida protetiva porque ela não acreditava na ameaça. Ela retornou para casa. O que houve? No mesmo dia à noite, esse homem invadiu o apartamento dela no bairro Ipanema e acabou matando essa mulher com um tiro praticamente na frente do filho deles. Então, ou seja, a gente tem que acreditar para essa ameaça, ela é real e se o homem disser que vai fazer, ele pode fazer. Então, mulheres, por favor, tenham compreensão disso. E sempre tem aquela história, né, dos maridos que estão arrependidos, que eles vão mudar, que eles vão se dedicar, mas tudo isso a gente sabe que em grande parte é uma maneira de desconversar. Vamos mudar de assunto? Gabi, um grupo de motoboys atacou 2 homens aqui na Avenida Érico Veríssimo, foi no final da noite de ontem. O que aconteceu ali, Gabi? Pois é, deu um rolo aí feio, né? De acordo com as informações dos moradores, uma confusão se formou por volta das 11 horas da noite na Érico Veríssimo, uma das principais avenidas aqui de Porto Alegre. O que foi repassado pra gente, de acordo com as informações? Não teve boletim de ocorrência sobre isso. Segundo os moradores, 2 homens estariam assaltando pedestres que estavam passando ali naquela região da Érico Veríssimo. Os motoboys perceberam, um deles parou, os outros motoboys que estavam passando acabaram parando para poder conversar ou então chegar mais perto dessa dupla. Aí o que deu foi uma grande confusão, deu uma brigaçada, André Har. Os motoboys acabaram agredindo esses supostos assaltantes. Um deles, inclusive, aparece nas imagens dando com um capacete, chutes na cabeça de um desses homens que está no chão. Foi uma grande confusão. Essas agressões, olha lá, a gente consegue ver bem direitinho agora ele atacando o homem com um capacete. Deu em torno de 5 minutos aí de agressões. Os motoboys acabaram se reunindo ali, cerca de mais de 10 motoboys. Esses homens, então, estavam assaltando pedestres que passavam na Érico Veríssimo. O caso não teve nenhum boletim de ocorrência feito na polícia. A polícia não tem informações sobre esse caso, mas foi um grande rolo, deu uma confusão toda, né, na Érico Veríssimo. Essa que é uma das principais ruas aqui de Porto Alegre. A gente vê exatamente ali a agressão, né, André? Dá pra ver ali, ó. Apesar da luz atrapalhar um pouquinho, dá pra ver a agressão, sim. O que não deve ser com as próprias mãos, né? Sabemos que em casos como esse aí tem que chamar a polícia. Bom, e falar em polícia, olha só essa, né, Gabi? A Polícia Rodoviária Federal vai usar um carro. Carrão, né? Esse corre. Esse corre atrás dos bandidos. Vai ser usado no patrulhamento, né, das estradas. É o crime, né? Um produto ali de um crime que vai ser usado agora para o combate ao crime, né, Gabi? Verdade. Eu não sei qual era a cor desse carro antes, tá, André? Talvez amarelo? Pois é, eu ia fazer essa piadinha do Camaro amarelo, né? Logo a gente vai ter mais informações. Mas ficou bonitaço esse carro aí, né? Esse carro que foi apreendido, recebeu pintura, recebeu giroflex, todo equipamento para ser usado nas ações de patrulhamento. Até em cima tem ali o teto solar. É, chique, né? O carro esportivo ele foi cedido pela Justiça Federal e foi apreendido em 2017 com uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. O motor V8 recebeu alterações pelos próprios traficantes. Olha, já fizeram até uma ajudinha antes. E é capaz de gerar 600 cavalos. O veículo já está aí rodando e pode ser usado, inclusive, para aquelas ações de pegas que a gente já registrou de motos aqui na Freeway. Então, tá bonito aí o carro, né? Sabe que há um tempo atrás a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, as cores eram mais amarela do que azul, né? Agora é que mudou. Mas ia combinar muito bem se fosse lá a cor antiga, né? Com o Camaro amarelo. Isso já é usado aqui no Rio Grande do Sul pela Polícia Civil. E de fato, o que acontece? Todos esses objetos, né?
automóveis, enfim, usados pelo crime, precisa-se chegar ao final do processo para que ele seja liberado, que é o chamado trânsito em julgado. E geralmente isso demora muito tempo e os carros vão estragando. Então o objetivo é esse, é não precisar chegar, né, ao trânsito em julgado, porque tem uma série de recursos, mas quando há evidência, né, do crime, quer dizer, traficantes presos, pego dentro do carro, não tem o que discutir. E por isso sendo utilizado. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte, Gabi, quem é que vai consertar? Porque um conserto de um carro desse é caro, né? Bom, aí já são outros 500, né? Temos que ver como é que vai funcionar a manutenção desse veículo. Imagina uma batidinha daquelas de leve, ou então uma batida um pouco maior, né? Vamos ter que ver, averiguar essa informação. Agora, uma informação que os guris me passam aqui, vai de 0 a 100 em apenas 4 segundos. Já pensou a potência? Não, para a polícia é essencial ter um carro como esse, né? Pela velocidade que tem, pela agilidade. E que bom, né? Que bom que a Justiça conseguiu esse acordo para liberar, né? Como eu disse, esses equipamentos, materiais. E fora carro, tem tantos outros armamentos, né, Gabi? É verdade. O que tem de arma que é apreendida e que precisa ficar estocada, parada, arquivada até o final do processo é um tempo muito grande. Em especial nesses processos que envolvem drogas, né? Esse mercado de tráfico internacional, geralmente são drogas, são veículos de grande valor. A gente está vendo as armas aí. A gente mostrou semana passada essa imagem aí de doações, né? Foram 14 armas de alta potência que foram apreendidas aqui em Montenegro, no Vale do Caí, e foram doadas à Polícia Federal. Também é outra a Polícia Rodoviária Federal. Isso também é uma outra prática, equipamento, a arma é muito importante para a polícia, uma polícia sem arma. Estavam nas mãos erradas, né, André? Pelo amor de Deus. Né? E olha, a gente vê que se transforma numa escopeta, né? Isso aí é um equipamento e metralhadora, é algo, né, potente e estava nas mãos dos criminosos e agora na mão de quem tem que estar, na mão da polícia, a Polícia Rodoviária Federal. Agora, o Gabi, sabe que o nosso colega Lucas Abate, que há pouco estava aí na orla do Guaíba, a gente vai ver se ele consegue andar no Camaro. Vamos desafiá-lo, então, ao vivo, André Haas. A gente já disse pra ele, sai correndo da orla e vai lá dar uma voltinha no Camaro. Quero ver. Só que esse é o Camaro azul amarelo. Vamos ver se ele vai sair bem, hein? De 0 a 100 em 4 segundos. Mas ele não pode dirigir isso, não, né? Dá uma voltinha na carona ali. Na carona sim. Mas que bacana. Agora vai servir aqui para Porto Alegre, né? Eu acho que certamente vai ficar aqui na caixa d'água ali, né? Isso. Na caixa d'água aqui em Porto Alegre. Tá bom, Gabi? Até daqui a pouco. Aparece. Tchau. Olha só, laboratórios particulares estão sendo cada vez mais procurados para realizar exames do Covid-19. E nós ouvimos especialistas para saber quem pode, afinal, e quem deve fazer o exame. Dá para fazer o exame sem sair de casa? Quer saber mais? Acompanhe a reportagem dela, Gabriela Lerina. Na medida que o número de infectados pelo novo coronavírus dispara pelo mundo, cresce também a necessidade de saber quem é ou não portador da doença. Aqui em Porto Alegre, nas últimas semanas, a procura pela aplicação dos testes em laboratórios particulares aumentou. Para realizar os testes, alguns laboratórios vão exigir prescrição médica. A pessoa também vai poder escolher se quer fazer o exame presencial ou então coletar em casa. E ainda estar disposta a desembolsar até R$ 550. Neste laboratório, no bairro Sarandi, desde o dia 10 de março, já foram realizados 42 testes. 16 de PCR, aquele que utiliza a secreção nasal, e 26 de sorologia, exame de sangue, que aponta se o organismo produziu os anticorpos para combater a doença. Cada exame custa em torno de R$ 260 e são feitos em parceria com o Laboratório de São Paulo. Para os dois testes, é interessante, recomendado que o paciente esteja apresentando sintomas. No Laboratório Exato, o PCR e o de sorologia custam R$ 360 cada. O resultado do PCR sai em até 8 dias. O de sorologia em até 4 dias. Na Medicom, comércio de medicamentos, há disponibilidade para a realização a domicílio do teste rápido, que aponta se o corpo produziu anticorpos da doença. O teste é feito depois de uma pequena amostra de sangue coletada na ponta do dedo e o resultado sai em até 10 minutos.
No Weimann, o único teste disponibilizado é o que detecta a presença de anticorpos no sangue e é feito em pessoas que possuem indicação médica. Também é possível agendar coleta domiciliar. O valor é de R$ 550. Muito bem, e agora a gente vai falar sobre aquela pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, né? Esta pesquisa ela está mapeando a evolução do coronavírus aqui no estado e ela é coordenada, como eu disse, pela Universidade Federal de Pelotas. Mas ela começou pelo Rio Grande do Sul e ela vai ser aplicada em todo o Brasil. 100 mil pessoas vão ser submetidas a testes rápidos e também a questionários. Vamos acompanhar. Uma gotinha de sangue e um questionário por entrevistado poderão mostrar o avanço da Covid-19 e a real letalidade da doença no país. A nossa pesquisa, o que ela tem de inédito, e ela será a maior pesquisa sobre o coronavírus até hoje no mundo, pelo menos até esse momento, é que ela olha o iceberg como um todo, que são os casos assintomáticos, as pessoas que não vão buscar tratamento e que também têm infecção pelo vírus. Coordenado pela Universidade Federal de Pelotas, o estudo inédito começou no Rio Grande do Sul e agora será ampliado para 133 municípios em todos os estados. O trabalho é financiado pelo Ministério da Saúde e está orçado em 12 milhões de reais. A pesquisa terá 3 etapas, com intervalo de 2 semanas. Em cada fase, 33 mil pessoas responderão a questões de saúde e farão testes rápidos, totalizando 100 mil exames. Mas a expectativa da Universidade de Pelotas é dobrar a meta. Pelo fato de que a pandemia tem uma tendência a demorar mais tempo aqui no Brasil, é muito provável que a gente faça outras fases dessa pesquisa, talvez chegando até 6. O IBOP foi contratado para aplicar a pesquisa. Mais de 2 mil entrevistadores aguardam a chegada dos equipamentos de proteção individual e dos testes para poderem ir a campo. As visitas devem começar no fim de abril. Além de todo o aparato de segurança, nossos entrevistadores vão estar com crachás, com o nome completo, informações e disponibilizarão para todos os entrevistados os contatos para que eles possam, então, confirmar a realização da pesquisa e que aquela pessoa faz parte da nossa equipe. O ex-ministro Mandetta sempre dizia, né, ciência, foco e disciplina. A ciência é a base de tudo. Vendo essa reportagem e a gente acompanhando o trabalho feito pela Universidade Federal de Pelotas, agora acompanhando eu comecei a fazer alguns questionamentos até com colegas aqui, eu queria compartilhar esse raciocínio com vocês de casa. O que nós temos de números hoje, quando a gente apresenta, né, o quadro da Secretaria Estadual da Saúde, o número de coronavírus no estado, que hoje está em 900 e alguma coisa, né? Eu falei há pouco, mas não lembro, se puderem me ajudem. Eu quero ressaltar que esses são o número dos casos em que foram feitos exames e foram confirmados coronavírus. Ou seja, tem muitos casos que não se chega até a este ponto de fazer os testes. Tá? De acordo com a Universidade de Pelotas, o número de infectados no Rio Grande do Sul ele seria entre 5 a 7 vezes maior. Por quê? Porque não há possibilidade de fazer teste em toda a população. Mas, usando a ciência, né, usando grupos específicos, se consegue fazer uma projeção como aquelas pesquisas eleitorais, né, com alguma outra margem de erro. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, hoje o governador, e o questionamento que eu faço, me dei conta disso, apresentou uma comparação dos números do Rio Grande do Sul com outros estados. A minha dúvida é, o número de exames entre estados ele é diferente. O número de testes feitos no Rio Grande do Sul é diferente de Santa Catarina, Paraná. Então, até que ponto que a gente pode fazer um comparativo entre os estados se os próprios números eles não refletem a realidade? É apenas um questionamento, até para que a gente tenha a tranquilidade de fato, né, ver que a doença está sendo controlada no Rio Grande do Sul. Talvez o caminho inverso seria a gente olhar para as emergências, né? Quantos leitos estão disponíveis, talvez esse também seria um caminho. Enfim, apenas alguns questionamentos, já que, como nós dissemos, né, é um vírus novo, uma doença nova, e a gente vai lidando e aprendendo no dia a dia. Agora, 12:19, eu quero que você fique com esse recado aqui que eu tenho para vocês.
Preste muita atenção, você que tem dores pelo corpo, tem os pés e pernas inchadas, já passou dos 50 anos ou tem artrite, artrose, reumatismo e a terrível osteoporose. Pare de sofrer com tudo isto tomando Super Cálcio D. Eu vou chamar o Rafael para falar mais sobre isso, né, Rafa? Olá, boa tarde, André. Vamos falar de Super Cálcio D, um complemento alimentar natural à base do puro cálcio da concha da ostra, além do ferro, do magnésio que lubrifica as juntas e a vitamina D que vai fixar tudo isso no seu organismo e vai também melhorar a sua imunidade. Pare já de sofrer com dores pelo corpo causadas pela artrite, pela artrose, reumatismo e osteoporose. 20 dias de uso de Super Cálcio D, essas dores começam a desaparecer de forma natural. Não perca tempo. 0800 644 6868. A promoção é contigo, André. Ok, Rafa? Então ligue agora. 0800 644 6868. Peça o kit Equilíbrio Super Cálcio D. Você compra 4 meses e ganha mais 4 meses. 0800 644 6868. Kit Equilíbrio com 50% de desconto. Mas atenção, esses descontos são para os primeiros 30 kits. Então corra para o telefone e aproveite. 0800 644 6868. Só Super Cálcio D é mais saúde para você. Muito bem, tá aí o Camaro verde e amarelo, azul e amarelo, azul e amarelo da Polícia Rodoviária Federal. Tem chamado muita atenção de todos. Este é um carro que ele foi confiscado do narcotráfico, inclusive está ali escrito, né, na parte de trás do carro, chamando a atenção. Foi encontrado com os criminosos, agora esse carro sendo usado pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco o meu colega Lucas Abate, ele vai mostrar esse carro ao vivo pra gente. Não sei se ele vai conseguir andar, mas ele vai mostrar. Um carro que tem pelo menos 600 cavalos de força. Sabe o que é isso? Ele, em 4 segundos, vai de 0 a 100 quilômetros. Imagine só. Este carro, feito um acordo, portanto, com a Justiça, vai ser usado pela Polícia Rodoviária Federal. Veículo que foi confiscado do narcotráfico e agora em benefício da nossa segurança pública, né? Que bom isso acontecer, que bom se ter esse tipo de acordo e a gente poder, então, usar um carro potente em benefício da segurança pública. Daqui a pouco o Lucas Abate, acho que ele vai até a Polícia Rodoviária Federal ali na caixa d'água e vai mostrar pra gente um pouquinho mais, porque logicamente que chama atenção, né? Um carro potente, que já foi tema aí de música, que ficou muito conhecida, não querendo fazer propaganda pra música, mas não adianta a gente falar no Camaro, lembra, né? No Camaro amarelo. E agora ele é amarelo e azul com as cores da Polícia Rodoviária Federal. Muito bem. A gente tem aquela imagem das homenagens, a gente mostrou há pouco, muita gente pediu para ver de novo, mais uma homenagem, né, feita na saída de hospitais. É tão bacana a gente ver isso. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra homenagem aqui que foi apresentada no domingo, numa grande, olha o Elton John aí, foi uma grande manifestação de profissionais da música homenageando profissionais da saúde. Foi no domingo, né? Mas foi no domingo essa homenagem e apareceram imagens, apareceu aquela imagem do viaduto da Conceição em Porto Alegre, a cidade vazia, e apareceu também os profissionais do Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre. Então daqui a pouco a gente vai mostrar que os profissionais da saúde ganharam essa homenagem internacional, um grande show, né, promovido, e aí os profissionais da área da saúde, com as máscaras e aquela proteção de acrílico, e ali mostrando as cidades vazias, né? Se protegendo, as pessoas em casa, né? Cumprindo com o distanciamento social. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem mais detalhada com estas imagens aí. A Gabi Lerina está na redação? É a Gabi agora? A Gabi está me ouvindo? Tô aqui. Oi, Gabi. Oiê. Conta pra gente de uma apreensão de quase 120 pássaros silvestres recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Porto Alegre, né, Gabi? Isso, foi na altura, foi na BR-290. Olha lá, coitadinhos dos bichinhos, que barbaridade. né? Que barbaridade. Estavam em um Uno, então, junto com 2 ocupantes. Eles transitavam quando foram abordados pela PRF. As aves são das espécies cardeal e chechel e eram transportadas amontoadas, como a gente consegue ver, dentro dessas caixas. 2 ocupantes do carro, um gaúcho e um paulista, de 31 e 59 anos, foram presos. E olha o pior dessa história, André. Eles saíram do sul do estado, aqui na região sul do estado, e estavam indo para São Paulo, onde confessaram que iam vender os pássaros por lá. Imagina só o trânsito disso. Mas não ia chegar vivo.
olha só, sem nenhum tipo de cuidado, olha, imagina. E é um pássaro, o cardeal, a gente encontra muito aqui no Pampa. Quando a gente vai para o sul do estado, né, vai aqui para toda a região do bioma Pampa, né, que é metade do Rio Grande do Sul para baixo é Pampa, todo o Uruguai é Pampa, e é uma região onde tem muito cardeal. Na beira da estrada, ali a gente passa por Pelotas, toda aquela região, os cardeais, eles estão comendo as sementes que caem dos caminhões, eles estão na beira das estradas, é muito bonito de ver. E é dali que eles pegam esses bichinhos aí e levam embora. Né? 118 no total. Quantos que já não conseguiram passar e chegar até lá? Esse é o medo que eu tenho. Que tristeza. E olha só, meia tonelada de maconha foi apreendida pela Receita Federal na região metropolitana de Porto Alegre. Esses dias foi 1 tonelada, né, de maconha. E agora meia tonelada, onde é que foi, hein, Gabi? São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Os tabletes estavam aí disfarçados em caixas de papelão. Olha, como se fossem fertilizantes, né? Aquela coisa disfarçada dessa malandragem do crime. O entorpecente veio do Paraná e era trazido para ser entregue na região metropolitana aqui de Porto Alegre. A ação, como a gente viu ali, os cães farejadores da polícia acabaram ajudando nessa ação. Eles são treinados, são maravilhosos, esses animais. E foi uma operação, então, que contou com a ajuda da Delegacia Federal de Santa Maria e de Novo Hamburgo também. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil, que deve investigar a origem do entorpecente. A estimativa é de que a carga está avaliada em R$500 milhão. Eu nem curto muito dessas informações de quanto valia essa carga, né, André? Porque isso chama a atenção. Mas realmente, ó, são 500 quilos de maconha que foram aí encontrados pelos esses cães farejadores. Ajudaram em toda essa ação. Muito bem, até já, Gabi Lerina, meio-dia, 26 minutos. A gente volta rapidinho, né? Em seguida com o Camaro da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai dar uma voltinha nele. Será que a gente vai conseguir? Meio-dia, 29 minutos, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha só, a equipe da CTI, né, o Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas, teve uma participação especial em um show exibido mundialmente, agora no final de semana. Uma foto do grupo apareceu na homenagem aos profissionais de saúde que estão atuando na pandemia. Olha só que bacana. Olhos ao redor do mundo, atentos ao show de famosos. O festival com artistas internacionais aconteceu pela internet. Foram mais de 8 horas de música no final de semana. Entre uma apresentação e outra, a homenagem para quem está na linha de frente de uma batalha que parece não ter fim. Guerreiros de diferentes países que se uniram em uma única causa: ajudar pacientes em estado grave de Covid-19. Entre eles, profissionais brasileiros da capital gaúcha. Are working so hard, leaving their families. A imagem do fotógrafo Silvio Ávila mostra a equipe de CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse grupo aí, ó, que cuida de casos graves do novo coronavírus. A gente do SBT foi descobrir quem são as pessoas que estão por trás da máscara de proteção. É uma grande honra, um prazer estar nesta equipe. Somos um grupo bem unido, nos conhecemos apenas pelo olhar. A enfermagem atua aonde há diversidade. Esse é o meu trabalho, essa é a minha vida e essa é a minha missão. Enfermeiros e médicos que colocam em primeiro lugar a vida de gente que nem conhece, mas que se arriscam todos os dias para salvar. Essa parceria da Universidade Pública com a instituição hospitalar nos possibilita prestar um cuidado mais qualificado e mais seguro aos pacientes com Covid-19 e suas famílias. Sinto muito orgulho de fazer parte desta equipe de profissionais competente. Com união venceremos dessa batalha. Sou uma equipe muito bem preparada, a qual me sinto privilegiada em fazer parte. Eu me sinto honrada de fazer parte da linha de frente. E no meio da apresentação da banda Green Day, mais uma imagem de Porto Alegre. O viaduto da Conceição, um dos locais mais movimentados da cidade, aparece completamente vazio. Sinal de que muita gente deu atenção à recomendação dada em todo mundo e que essa enfermeira faz questão de reforçar. Quero pedir a vocês que fiquem em casa, por mim, por você, por todos nós, que juntos venceremos. Um beijo enorme para todos os profissionais
da área da saúde, especialmente, né, aqui do Rio Grande do Sul, que todo dia estão nessa batalha. Então, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, a gente vem falando isso já há bastante tempo, desde o início. Recebam o nosso carinho e o nosso orgulho. Olha, quando a gente olha para as nossas instituições, para os nossos profissionais, a capacidade, a competência, não perdem absolutamente em nada para nenhum profissional de primeiro mundo. Então, recebam também a nossa homenagem. Eu não vou cantar, mas eu tenho colegas que cantam. Uma hora a gente vai fazer uma homenagem para vocês. Mas recebam o nosso carinho, que é de coração. Bom, a gente viu ali a enfermeira pedindo, né? Fiquem em casa. Vamos colocar aquele trecho de novo, se possível, no finalzinho, né? Que ela diz que estão trabalhando, né? Que é muito importante nesse momento esse comportamento, esse distanciamento social de ficar em casa. Sobre isso que eu quero conversar agora com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, porque há poucos dias ele disse que os cuidados com a saúde são importantes, só que os cuidados com a saúde e com a economia não podem andar em separado. E por que eu fiz referência ao que disse a enfermeira também? Porque a partir de maio, né, este fique em casa, este comportamento ele vai começar a mudar, porque novas regras estão sendo elaboradas pelo governo do Estado. Sobre isso, né, presidente da Assembleia Legislativa, obrigado desde já pela entrevista. O senhor ficou satisfeito com essa possibilidade, a partir de maio, do afrouxamento do distanciamento social? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Sem dúvida, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil e muito desafiador para toda a sociedade gaúcha, brasileira e mundial, o enfrentamento a essa pandemia do coronavírus, e que desde o primeiro momento a Assembleia Legislativa se colocou apoiando as ações e as medidas a serem implementadas pelo Poder Executivo, pelas autoridades de saúde, coordenadas pelo governador Eduardo Leite e toda a sua equipe, no sentido de que as ações na ampliação das estruturas hospitalares, de leitos, as medidas de orientação à população fossem efetivamente concretizadas. Da mesma forma, ainda no final do mês de março, nós instituímos na Assembleia Legislativa um fórum de combate ao colapso social e econômico, tendo em vista as consequências que essa pandemia do coronavírus vem provocando nos setores produtivos aqui do nosso estado, do comércio, do serviço, da indústria. Então, nós temos a consciência da responsabilidade do cuidado com a saúde, com a vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, esse avanço em estabelecer protocolos e regramento para que esses setores possam, mesmo de forma reduzida, nós não temos como voltar à normalidade, até porque pós-pandemia os hábitos, os modelos, os costumes irão se alterar, mas nós precisamos sim também gradativamente, com responsabilidade, termos um retorno responsável, fazer com que os empregos também possam ser mantidos, porque isso melhora o bem-estar das pessoas e também salva vidas. Deputado Hernani Polo, que é presidente da Assembleia Legislativa, ontem eu ouvi que há uma preocupação muito grande com algumas regiões aqui do estado, com a falta de leitos e também dos respiradores, os ventiladores, né? Que nos casos mais graves da Covid há esta necessidade. Mas principalmente falta de leitos, e a região mais atingida é a região norte. E eu sei que o senhor é, né, de Ijuí, criado em Santo Augusto. Como é que o senhor vê essa falta de leitos aí no norte, lá no norte do estado, deputado? Na verdade, nós estamos, o governo vem coordenando essas ações no sentido de ampliar e termos uma infraestrutura melhor possível para atender às necessidades. É importante salientar que nesse momento, né, isso ouvindo médicos, o CREMERS e autoridades aí da área da saúde, nós estamos tendo aí uma ocupação extremamente baixa, muito menor do que em anos anteriores sem pandemia do coronavírus. Isso até preocupa, inclusive hoje tivemos a demissão aí de 180 funcionários do hospital aqui de Novo Hamburgo, Hospital Regina, tradicional, o Hospital Regina, e isso exatamente nos remete a algumas reflexões.
Talvez as pessoas, em função do medo, do pânico do coronavírus, estão se deixando de tratar outras enfermidades, daqui a pouco comprometendo a sua vida. Então, o que passa, num primeiro momento, a impressão a população toda é que, no momento que estamos vivendo de crise do coronavírus, os hospitais estão cheios e está acontecendo o contrário, inclusive comprometendo a própria estrutura financeira dos hospitais. Então, talvez esse retorno gradativo, esse distanciamento controlado que o governo caminha, é exatamente para que possamos ir modulando e, passo a passo, dia após dia, avaliando essa situação. Uma preocupação que todos nós temos é que logo em seguida o inverno chega, poderemos ter um pico mais acentuado no inverno, um aumento das doenças respiratórias e as internações naquele período também. Então nós podemos estar transferindo para mais adiante um pouco essa situação. E isso preocupa porque os setores produtivos totalmente paralisados também vão comprometer o atendimento das necessidades da saúde, na segurança, que aumenta muito a violência e a criminalidade. Então, é um caminho de forma responsável ir modulando e termos aí um retorno responsável e gradativo das atividades. Por causa da dificuldade de comunicação, eu vou fazer duas perguntas em uma, tá, deputado? Primeiro, quando a Assembleia Legislativa volta à normalidade, há esse objetivo, essa intenção? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão, o senhor apoia de que maneira, a partir de maio, de que todos os setores voltem a funcionar ao mesmo tempo ou de maneira escalonada? O que o senhor propõe? Olha, a Assembleia ela está com as suas atividades em funcionamento de forma remota, as sessões estão acontecendo por videoconferência, estamos ampliando agora, reativando a Comissão de Constituição e Justiça, então estamos gradativamente também cumprindo todos os protocolos e recomendações, voltando aos poucos. Claro que a Assembleia está em Porto Alegre, aqui nós estamos no município com restrições, então isso também nos dificulta a termos aí um retorno às nossas atividades. Então até o final do mês também não realizaremos reuniões das comissões, nem plenário de forma presencial, continuaremos por videoconferência, e esse retorno ele precisa ser construído de forma responsável, né, regrada, e, como eu disse, uma avaliação permanentemente, né, uma responsabilidade compartilhada com os setores, as entidades, o comércio, todos estão cientes das suas responsabilidades, estamos estimulando o uso das máscaras, é um instrumento importante que diminui a disseminação, ele mitiga, né, a contaminação do coronavírus, e nós temos que ir buscando administrar essa situação da melhor maneira possível, para que a crise, esse ciclo do vírus passe, né, e que a gente tenha menores efeitos e impactos possíveis, seja na saúde das pessoas, na vida das pessoas, e também mantermos dentro das condições a nossa força produtiva, né, que ela também é importante porque garante hoje tem muitos desempregados, muitas pessoas inclusive passando necessidades de colocar alimento à mesa das suas famílias em função do desemprego. O desemprego, ele também prejudica o bem-estar das pessoas, aumenta a violência, aumenta a criminalidade e coloca em risco também a vida de toda a população. Então, temos que trabalhar com muita responsabilidade e principalmente equilíbrio nesses momentos que a gente vê radicalismos e que as posições extremadas elas não constroem caminhos. O equilíbrio é fundamental para que a gente possa superar esse momento de dificuldade. Certamente, deputado Hernani Polo, que é presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito bem, agora meio-dia e 41 minutos, meio-dia e 41 minutos. Já está pronto? Já está pronto? Está quase pronto? Lembra daquele Camaro amarelo e azul da Polícia Rodoviária Federal? É um automóvel que foi confiscado, né, do narcotráfico e que agora o carro está à disposição da Polícia Rodoviária Federal e a gente vai até este carro. Imagens ao vivo do Camaro azul-amarelo. Lucas Abate. Ó, tá bonito o carro, hein? Com essas lâmpadas de LED, hein? Lucas, me ouve, Lucas? Ele está na Polícia Rodoviária Federal, né? Ali na sede da Polícia Rodoviária, no antigo prédio do Banco do Brasil. Olha o carro vindo. Ele que vai de 0 a 100 em 4 segundos. Lucas Abate, já me escuta, Lucas? É que o Lucas tá babando pelo carro, não pode falar isso? Olha aí. Quem é que tá dirigindo? Muito bem.
O Lucas Abate, direto da sede da Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre. Tá missão dada, carro, missão né? cumprida. Eu vi que você... tu e a Gabi Lerina estavam me desafiando aí a andar no Felipe Bart, que nosso motorista, gente da PRF, fez essa apresentação do carro, essa máquina agora que vai ser usada contra a criminalidade. Olha só, um Camaro 2014, 600 cavalos de potência, podendo chegar a 250 km por hora e também passando aí de 0 a 100 em menos de 4 segundos e meio. A potência desse carro, André, olha só. O carro está mostrando todos os detalhes, um carro muito bonito, um carro de luxo agora, que era da criminalidade e agora vai servir contra a criminalidade. Muito bacana. E o Felipe está aí para conversar com a gente. Ele já foi usado, esse carro já foi usado em alguma operação. Ele vai ser usado aonde, hein? Boa tarde. Olá, como vai o senhor? Boa tarde. Bart, esse carro vai ser usado em que tipo de ação da Polícia Rodoviária Federal? Ele vai ser utilizado em operações especiais, em situações onde a gente ache interessante o uso dele pela potência e pela estabilidade, e em situações onde entendemos importante o uso também pela visibilidade dele, porque a gente tem que lembrar que esse carro é uma resposta da sociedade para a criminalidade, porque antes ele era utilizado pelo tráfico de drogas. Hoje ele está sendo utilizado pela polícia para proteger a população contra, inclusive, o tráfico de drogas. Bart, qual é o histórico desse carro? Como é que ele chegou até a corporação? Esse carro foi apreendido numa operação em 2017 em Pelotas, onde foi presa uma quadrilha de tráfico internacional de drogas com 4 veículos, sendo um deles roubado, com crack e com dólar. A gente sabe que teve até um projeto do Ministério da Justiça para facilitar a atribuição de bens que apreendidos no narcotráfico para as forças de segurança. Vocês já receberam algumas armas também. O que a Polícia Rodoviária Federal já tem de itens que foram tirados da criminalidade e hoje servem à sociedade? Hoje, só aqui no estado, temos pelo menos 30 armas e 30 viaturas que foram confiscadas do crime, ou do tráfico de drogas, ou do contrabando e descaminho. Vou pedir para o Caco mostrar aqui, André, detalhe aqui atrás do carro que tem, porque é uma resposta que se tem até em relação a isso. Tem uma placa aqui atrás que indica este veículo foi confiscado do narcotráfico. Essa é uma característica que tem em todos os carros que foram tirados dos traficantes. Sim, nós estamos colocando isso justamente para mostrar para a população essa resposta que ela, através da polícia, está dando para o crime, que o crime não compensa, o que é do crime a polícia e a justiça vai retirar do crime e vai ser utilizado em prol da população. Agora, Bart, tem uma questão boa, né? O carro que vocês conseguiram retirar do narcotráfico, mas é um carro também que demanda um custo de manutenção maior, tem um consumo. Como é que vai ficar essa questão? Na realidade, é um carro que demanda um custo de manutenção um pouco maior que uma viatura normal, até por isso a gente não vai utilizar ele no dia a dia, no plantão. Ele vai ser utilizado em operações especiais, onde a gente vai utilizar a visibilidade dele e também a potência dele, tanto para inibir a criminalidade, quanto para mostrar para a população a resposta contra o tráfico. Por exemplo, aquela ação que foi flagrada na última semana de racha de motos andando numa alta velocidade, é um carro que poderia ser empregado nessa ação. Sim, até principalmente para inibir uma fuga, porque aquele infrator, ou dependendo da situação, aquele criminoso que verificar que vai ser perseguido por um Camaro, dificilmente vai tentar fugir, porque vai saber que vai ser interceptado. Sim, André. Ele já está com um vidro blindado, esse carro? Esse carro tem um vidro blindado? Não, não tem. Não tem? Não. Mas ele sofreu algumas adaptações para servir a Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, ele foi adesivado. Qual era a cor original dele? Era prata. Viu, André? Não era Camaro amarelo, como vocês estavam falando com a Gabriela Lerina. Eu achei que fosse Mas de amarelo ficou aqui essa faixa. Pô, eu nunca vi um ficou prata. essa faixa aqui para lembrar um pouco do Camaro amarelo. E ele sofreu essas adaptações, por exemplo, foram colocados os giroflex, que são aquelas luzes, a sirene. Qual o outro tipo de adaptação que sofreu esse carro para servir agora? Essa é a grande vantagem desse carro. O carro tem 13 mil quilômetros, é um carro novo, excelente estado de conservação. A PRF gastou muito pouco
para equipar ele. Foram os adesivos, foi a iluminação, foi a sirene e uma revisão, pouco mais que R$10 mil. A gente está falando aqui com o chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Bart, apresentando, André, essa máquina aí que era do crime e agora vai servir contra a criminalidade. Eu tive a sorte aqui de dar uma volta. Vai ali atrás de novo e mostra a parte de trás, aquela frase que eu achei muito bacana a gente chamar a atenção. Vamos fazer a volta. A frase de que ele foi retirado do narcotráfico, né? A gente vai mostrar ali atrás, a gente vai lá para a parte de trás. Pedir para o Caco mostrar aqui a frase que fica na parte traseira do veículo. E é um bom recado, André, porque além de servir agora para combater a criminalidade, deixa um recado também, como o próprio Felipe Bart disse, de que a criminalidade não compensa. Esses traficantes conseguiram dinheiro para comprar um veículo desses, que até foi comprado no Paraguai, teve um trâmite burocrático para trazer ao Brasil, mas agora, com menos de 13 mil quilômetros, o veículo já foi apreendido e está sendo usado contra a própria criminalidade. Muito bem, tá aí então o Lucas Abate mostrando pra gente o veículo que foi confiscado, né, do narcotráfico e agora sendo utilizado pela Polícia Rodoviária Federal. O que é aquela marca ali no meio do vidro, hein, Lucas? Uma curiosidade, tem um pintinho, uma pontinha branca ali, parecia um... Não é nada de especial. É uma marca de sujeira só, estou olhando. Não, parecia até de um... Isso, algum passarinho... Algum passarinho deixou a sua marca no carro novo da Polícia Rodoviária Federal. Agora, Lucas... Só isso, é a única marca que tem. Agora, para racha que acontece em muitas estradas, ele vai ser essencial, né? Porque a polícia dá uma aceleradinha, em 4,5 segundos vai de 0 a 100. E acontece muito, né? Acontece muito nas nossas rodovias. Inclusive, teve uma operação, né, Lucas? Isso, teve essa operação da Polícia Rodoviária Federal, foi na semana passada, que pegou aqueles motociclistas que estavam fazendo um racha em alta velocidade. Vocês têm uma estimativa da velocidade que eles estavam dando no local? Segundo informações dos colegas que estavam acompanhando, superando 250 km por hora, inclusive algumas motos. Nossa. Então, certamente, o carro que serviria para chegar bem perto desses veículos. Sim, embora a nossa técnica é sempre tentar evitar a perseguição, como foi aquela vez com bloqueio de pista. A perseguição vai ser sempre a última forma de prender alguém pela PRF, sempre em prol da segurança da comunidade. Mas não conseguimos parar com bloqueio de pista ou de outra forma, tivemos que ir atrás, vamos ir e vamos realizar a prisão. Tá certo, então. Muito obrigado, Felipe Bart, chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado aí, Felipe. Obrigado, Lucas Abate. E aí o Camaro azul-amarelo sendo usado pela Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, 12h50, agora faltando 10 para 1. Cadê o Glauco Paza? Onde está você, Glauco Paza? Tá aqui ou tá ali? Tô ouvindo. Aí. Oi, Glauco. Então fala. É contigo. Chegou a hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Tô ouvindo. O pessoal tava me dizendo aqui, tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá chovendo? Pois é. Tô ouvindo sempre bem. Sempre pra Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Olha, o momento ainda é de muita apreensão no mundo do futebol, André. Não é para ser diferente. Apesar de todos os esforços, o coronavírus está aí, a realidade é outra. O Internacional anunciou algumas medidas práticas para combater a crise. Medidas que são de cortar na própria carne. O Inter prevê aí, o corte de cerca de 100 milhões de reais por causa da crise. Algumas medidas práticas que eu achei que deveriam ser manifestadas aqui publicamente, porque é grande a comunicação do Internacional. Criação de um comitê de crise, que vai acompanhar de perto a questão do coronavírus, férias, que já foram anunciadas, estão sendo cumpridas, renegociações, tanto com fornecedores como com bancos. Porque se você, temos dívidas e vamos até o banco, os clubes também querem isso, ir até o banco e renegociar as dívidas. Olha, é um corte tremendo e uma coisa também muito importante, nada de contratações. Então você, torcedor do Inter, que queria alguém de reforço, esqueça, pelo menos no momento. O Grêmio... Agora, nesse meio... Pois não? Não, o Grêmio, pelo visto, eles vão conseguir cortar 5 milhões não fazendo as concentrações, né, Glauco?
O Internacional também tem essa proposta de cortar a concentração dos jogadores, é um gasto a menos com hotel, por exemplo. Isso está dentro de um dos itens. É um item que diz o seguinte, acordar medidas de prevenção de gastos. Esse seria um item em que estaria incluído a questão da concentração. Mais um item, por exemplo, aí que o Inter deve atacar nos próximos dias, nos próximos meses. Agora, em meio à pandemia, notícia boa, gostamos sim. Drive-thru, como tem virado moda aí para pegar lanche, para pegar comida, para colaborar com quem mais necessita. O drive-thru do Inter já arrecadou cerca de 4 toneladas de alimento. Isso é uma excelente notícia, André. É só a pessoa ir até o Beira-Rio, não precisa nem sair do carro. Olha aí. O funcionário vai lá, abre o porta-mala, pega o donativo, 4 toneladas em 2 semanas. Você pode continuar contribuindo e quem contribuir a partir de hoje ganha uma máscara do Inter. Mais um motivo para chegar até o Beira-Rio lá, né, André? É isso aí, evitando o tumulto sempre. Agora, Glauco, só para finalizar, a partir de maio a gente falou aí das mudanças, né, de distanciamento social que a gente vai ter, o relaxamento, né, de algumas medidas. Será que isso vai atingir os clubes também? A dúvida que fica a partir de agora, né? Não acredito. O Conselho Nacional de Clubes, em contato com a CBF, é uma instituição que reúne os clubes do país, eles estão em permanente discussão. O que mais está na pauta hoje é a realização de jogos com portões fechados. Isso é bem possível que aconteça já a partir de junho, quem sabe. Tá certo. Obrigado, Glauco Paza, pelas informações. Agora, 12h54. Olha só, em um momento que o Brasil, né, precisa de médicos, o Ministério da Educação autorizou a formatura antecipada de alunos de cursos da área de saúde. Os universitários de medicina, de enfermagem, farmácia e fisioterapia, que concluíram 75% do curso, podem então se formar, né? Colar grau, como se diz. Em algumas, vai ter até cerimônia, mas de um jeito não tão convencional. A sonhada solenidade vai ficar para depois. Em pelo menos 5 universidades do Rio Grande do Sul, os alunos vão antecipar a formatura para atuarem no combate ao coronavírus, inspiração que veio da Europa. A gente começou a ouvir notícias de que na Itália eles teriam antecipado as formaturas de medicina e ouvimos também uma declaração do então ministro da Saúde que no Brasil poderia ser feito o mesmo. Na Universidade Federal de Santa Maria, a direção aumentou a carga horária para adiantar o cumprimento integral do currículo. Houve uma programação por parte do curso de medicina, por parte dos estudantes da Pró-Reitoria de Graduação, para que eles cumprissem os 100% da carga horária integral. Já nos casos em que estudantes não vão cumprir todo o currículo, entidades médicas são contra a antecipação. Os doutorandos, que são os alunos dos últimos semestres, eles têm muito a oferecer para o sistema de saúde, eles podem contribuir muito. Só que antecipar a formatura perdendo horas de aula e horas de estágio, nós não vemos com bons olhos. As comissões dos cursos de graduação da URGS, a maior instituição de ensino público do estado, ainda estão avaliando o assunto. Até o momento, não há posição oficial. A Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre também não tomou decisão. Na Universidade Federal de Pelotas, a decisão foi construída em conjunto por alunos e reitoria. A gente está mais ou menos um mês assim construindo, né, essa proposta junto com o pessoal do colegiado do curso, a Pró-Reitoria de Ensino, que depois com a portaria do MEC pôde nos proporcionar essa antecipação da colação de grau, né? Na medicina, tinha aptos a fazer a colação de grau. Na medicina nós temos 45 alunos nessas condições. Na enfermagem nós temos uma aluna e na farmácia 3. Na Universidade Federal da Fronteira Sul, em Passo Fundo, 36 alunos de medicina colam grau nesta terça. Mas em todos os cantos do estado, o sentimento é o mesmo. Principalmente nós, estudantes de uma universidade federal, né, que não deixa de ser, tem os seus custos financiados por toda a população brasileira, e que a gente tem que ser o primeiro a estar disposto a ajudar nesse momento, né? Isso aí. 12h57. Olha só, um modo de prestar homenagem, né? Foi bastante comum lá na década de 90, quando era pequenininho. Voltou com toda a força desses tempos de isolamento social. Vocês lembram das telemensagens? Dá uma olhada. Ilza Carreira completou 76 anos no sábado.
isolada com um dos filhos, recebeu a surpresa na porta de casa. Por tudo isso que está acontecendo, do isolamento social, nós estamos trazendo eles aqui de uma maneira diferente para você hoje. Festeira, ela sempre fez questão de reunir a família para comemorar o aniversário. Nós passamos a semana pensando em alguma coisa, né, para não deixar ela tão só, né? Eu lembrei que uns 15 anos atrás eu fui numa amiga minha e tinha uma telemensagem dessa, daí fechou. E a festa foi completa. Com direito a fogos, música e mensagem lida ao vivo, a homenagem ainda traz o depoimento de familiares que não puderam estar presente. Uma forma de trazer o abraço em tempos de isolamento. Ilza, tudo de bom para a senhora, lhe adoro. Um beijo. O valor da homenagem parte de R$ 170 e pode aumentar, caso o cliente inclua opcionais, como cestas, buquês e até mesmo um vídeo com depoimentos. Tudo pode ser contratado. A procura aumentou. Né? Aumentou devido a toda essa questão da quarentena. Antigamente as pessoas faziam festas e hoje, como as pessoas têm que ficar em casa, né? Na quarentena, está sendo uma opção. Mas a festa não é só para os vovôs. Simone Ferreira também recebeu a surpresa para comemorar os 46 anos. Para mim foi tudo uma surpresa, estou bem emotiva, bem emocionada com tudo isso e não esperava. Gabi Lerina, cadê a Gabi? Chama a Gabi. Tô aqui, adorei. Já recebeu uma homenagem assim? Não, mas eu lembro, né? Uma época era muito Não moda recebeu? Isso. Não. Não recebeu? Tu vai chamar uma pra mim? Vai ali na janela agora. Tô de aniversário sexta-feira, André. A tua chance, tá? Vai ali na janela agora, Gabi. Já pensou? Mas é legal, André, nessa época de isolamento, que a gente tá um pouco mais assim, precisando de um abraço, de um carinho, de palavras legais, boas de ouvir, mesmo à distância, é bonito, né? Não, e naquela época foi assim. Aquece. Naquela época, eu era pequenininho, eu lembro um pouco, mas era década de 90. Isso era um sucesso, assim, pegou de um jeito, era um must, né? Era muito legal, tu podia escolher as músicas, podia escolher o que a pessoa vai dizer, Nossa, né? E assim o pessoal parava no meio do trabalho, chamava, né? Aquela cena toda, enfim. Gente, voltamos amanhã. Tchau, Gabi. Tchau. Até amanhã. Bom dia a todos.